Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre as substâncias químicas. Eu me chamo Marília e vamos dar início ao nosso conteúdo. Primeiro, para nós entendermos a questão das substâncias químicas, a gente vai relacionar as substâncias físicas para podermos entrar nas substâncias químicas. Temos aqui, as mudanças de um estado físico. O estado físico de um corpo depende da temperatura e da pressão para que ele está submetido. Temos três estados físicos: o gasoso, o líquido e o sólido. Um esquema para que vocês consigam compreender como é que funciona essa mudança de estado. Se eu tenho aumento de temperatura, os nossos estados físicos, eles vão mudar do sólido para o líquido e para o gasoso. Se eu tenho diminuição de temperatura, vai ser o inverso. Primeiro eu vou ter o gasoso, depois o líquido e, por fim, o sólido. Essas mudanças, elas têm uns nomes específicos para cada mudança de um corpo, de um estado para outro. No caso, a mudança do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Do estado líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. E do estado sólido para o gasoso, a sublimação. Temos o exemplo: um gelo, derretendo, voltando para o estado líquido, a água. Temos aqui o líquido indo para o gasoso, através do vapor, quando uma panela começa a ferver, por exemplo, e o sólido também para o vapor. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. A liquefação ou condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. E o inverso da sublimação, que também, em alguns estudos, também chamamos simplesmente de sublimação também, que é a passagem do estado gasoso para o sólido. Para isso, nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição como uma características específicas. Como é que se dá o ponto de fusão? O ponto de fusão, novamente, é uma mudança de estado que vai ser do sólido para o líquido. Então, chamamos de ponto de fusão. O ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, que vai ser o equivalente à mudança de temperatura, que vai se transformar em vapor ou condensar. Agora vamos dar um estudo a respeito da matéria. Matéria. O que seria matéria? Ela é definida como tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. É basicamente o conceito que os cientistas dão do que é matéria. O que seria essa matéria? Os elementos que nós comemos, o ar que nós respiramos, uma cadeira que nós sentamos, tudo isso é definido como matéria. As propriedades gerais, elas se referem às propriedades comuns que todos os corpos possuem. Temos como exemplo essas características: massa e volume. Para exemplificar melhor, vamos dar o conceito de massa. Então, massa é determinada com o auxílio de uma balança, que vai indicar a quantidade da matéria. As unidades de medidas padrões para determinar massa é o quilograma, a grama, a tonelada e a miligrama, que é o que nós vemos mais frequentemente no nosso dia a dia. Já o volume é a medida que a matéria ocupa no espaço. Temos como unidade de medida o metro cúbico, o centímetro cúbico, o litro e o mililitro. Para nós entendermos melhor a questão de massa e volumes, temos aqui alguns exemplos.
Quando vocês vão no supermercado, a maioria das vezes nós compramos, maioria das vezes não, sempre, nós compramos os objetos, né, os produtos que a gente precisa, por referência de volume e massa. Nós podemos observar essas referências nas suas embalagens, né? Temos aqui 1 litro de leite, o detergente também vendido questão de volume, já o macarrão, massa, a água, volume, e a flanela, também massa. Uma das características específicas da matéria é a densidade, né? Vamos tentar entender melhor o que é densidade. Tenho uma pergunta simples para vocês, né? O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Se atentem para a seguinte informação. As duas quantidades indicadas têm o mesmo peso, né? Pensem e agora vamos para a explicação, tá bom? Né? O que acontece? O chumbo é mais denso que o algodão, por isso 1 quilo de algodão ele terá mais volume do que o chumbo, ou seja, ele terá uma quantidade maior do que o chumbo. Isso é o que vai determinar a densidade. A densidade de uma mesma substância depende do seu estado físico, né? Se ele é sólido, se ele é líquido, se é gasoso, e da temperatura, se ela está alta, ou seja, quente, ou baixa, está resfriando. No caso dos gases, além desses fatores, inclui-se também a pressão. Nós temos um exemplo aqui do iceberg, né? Que são aqueles blocos grandes que ficam nas geleiras de gelo, que eles flutuam. O que determina essa flutuação é a densidade, porque o gelo é menos denso que a água, por isso ele consegue flutuar. Como saber a densidade de um objeto? Está basicamente relacionada à massa e o volume que a matéria ocupa. Então, vamos pegar e calcular a massa pelo volume, ou seja, vamos dividir a massa pelo seu volume. Comparando as densidades. Se nós temos volumes iguais, o corpo com maior densidade tem maior massa e o corpo com menor densidade tem menor massa. Já a questão das massas iguais, o corpo que tem maior densidade tem menor volume e o que tem menor densidade tem o maior volume. Nós já estudamos as substâncias físicas e agora vamos compreender melhor as substâncias químicas, né? Os químicos consideram que uma substância é uma porção de matéria que tem propriedades definidas que lhes são características. Entre essas propriedades estão o seu ponto de fusão, como eu falei anteriormente, o ponto de ebulição e densidade. O fato de ser inflamável ou não, ou seja, pegar fogo ou não, a sua cor e alguns outros. Os materiais encontrados na natureza ou produzidos pelo ser humano podem ser classificados em 2 grupos. Quais são eles? As substâncias e as misturas. Um exemplo mais comum de substâncias é a água que bebemos e de mistura, o álcool que ultimamente temos tendo muito contato com ele. No caso de substância pura, como o seu próprio nome já diz, né, ele não tem mistura com outra substância ou outras substâncias. Tá? No caso de misturas, é uma reunião de 2 ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são reunidas, deixam de ser consideradas puras, consequentemente se transformará em uma mistura. As misturas, elas podem ser classificadas de 2 formas, homogêneas e heterogêneas. No caso de homogênea, ela vai ter um aspecto único, você não vai conseguir distinguir. No caso da heterogênea, ela vai ter 2 características diferentes e você consegue observar as 2 características diferentes uma da outra.
Para que possamos entender como é que se dá essas características, vamos ver o que é uma fase. Fase é uma porção de uma amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades. No caso de uma mistura homogênea, onde eu misturo a água mais o sal vai dissolver na água e eu não vou conseguir observar o sal contido na água. No caso de uma mistura heterogênea, temos aqui a água e o óleo, que por mais que eu mexa e tente misturar, elas acabam se separando. A água vai ficar embaixo, o óleo vai ficar em cima, o que se transformará em duas fases. Ou seja, eu tenho aqui, vamos supor, que eu levo em consideração as cores. Eu tenho uma cor embaixo, representa uma fase, uma cor em cima, representa outra fase, que eu somo as duas e vai dar origem a duas fases. As misturas homogêneas ou soluções apresentam apenas uma fase. O exemplo mais comum no nosso cotidiano são as seguintes misturas, água e sal, água e açúcar e água e álcool. Quando eu misturo qualquer uma dessas substâncias, eu não consigo identificar uma da outra. Para mim, na minha visão, eu vou conseguir identificar apenas uma cor, praticamente. Temos as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, elas apresentam duas fases. Exemplos: água e areia, água e óleo e areia e álcool. Então, quando eu misturo essas substâncias, por mais que eu tente, mexa, misture elas, eu vou conseguir identificar essas fases, o que vai tornar uma mistura heterogênea. Sempre vai conter uma mais embaixo ou uma mais em cima. É possível observar distinções de fases, duas ou mais de uma mistura heterogênea. As fases desse tipo de mistura podem ser percebidas pelos estados físicos ou cores diferentes, como eu havia falado anteriormente. Temos aqui água com gás e gelo. Nesse caso, nós conseguimos observar a água e o gelo. Então, é uma mistura heterogênea. Claro que depois que esse gelo derreter, ela vai se transformar em uma mistura homogênea, que ele vai tornar apenas um. Já o óleo, a água e a areia, eu tenho uma mistura heterogênea com três fases, porque eu tenho o óleo, tenho água e tenho areia. Como vocês podem observar, a areia veio para o fundo, a água ficou no centro e o óleo ficou acima, tornando-se três fases, uma mistura heterogênea. Em uma solução, o material presente em maior quantidade é chamado de solvente e os outros demais são chamados de soluto. Nesse caso aqui, nós podemos colocar como exemplo o solvente, uma água, por exemplo, e um soluto, o açúcar. Então, a água se tornará o solvente, está em maior quantidade, vai dissolver o soluto, que seria açúcar, então chamamos de solvente e soluto. Separação de misturas. Para separar os componentes de uma mistura, são utilizados métodos específicos de separação. Para selecionar o método mais adequado, porque existem vários, é necessário considerar aspectos da mistura, ou seja, se essa mistura é homogênea ou heterogênea, se possui uma fase, duas ou mais fases. Algumas técnicas de separação. Temos exemplo. A filtração é o método onde a mistura é colocada sobre uma superfície porosa, como um filtro, que permite apenas a passagem do líquido. Então, o sólido vai ficar contido lá no filtro, no caso aqui é um filtro de papel, e o líquido passará sobre ele. Temos também a peneiração, que é o método utilizado com uma peneira para separar sólidos de líquidos ou sólidos de outros sólidos. Um exemplo simples, aqui ele está peneirando massa, mas no nosso dia a dia é mais comum nós vermos esse método de separação, que é a peneiração,
quando a sua mãe faz um suco de maracujá, de abacaxi, então ela tem que peneirar aquele resíduo sólido, aquela parte sólida, ele vai ficar contido na peneira e o líquido passará sobre ela. Outro método é a evaporação, né, que é utilizado para recuperar o componente sólido de uma mistura de sólido e líquido. Um exemplo comum seria as salinas, onde tem a extração do sal. Então, pega a água do mar, coloca em um determinado local que vai sofrer a vaporização e vai ficar o sal exposto e a água vai se transformar no estado gasoso. Para fixarmos melhor o conteúdo, temos aqui a apresentação de uma atividade. Façam a leitura da charge, responda as questões de 1 a 3 e entregue ao professor. E nos vemos na próxima aula. Até a próxima!